Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Vamos continuar falando um pouquinho aí sobre dissolução da sociedade conjugal para a gente finalmente conseguir terminar esse conteúdo hoje, né? Na aula de hoje. Bom, primeira informação importante: divórcio é um direito potestativo. E o que significa dizer para vocês que o divórcio é um direito potestativo? Que é um direito que não admite contestações. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa decide se divorciar, tendo ou não a concordância do outro para esse procedimento, o divórcio vai sim ser decretado, só que na modalidade litigiosa, ok? É mais ou menos aquele ditado que a gente escutou a vida toda, de quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não ficam casados, ok? O divórcio, ele tanto é um direito potestativo que isso foi utilizado como fundamento para a criação de um instituto chamado divórcio impositivo ou divórcio unilateral. Foi criado aí pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? Então isso não está valendo aqui para nós. Inclusive ainda estamos aí em uma situação de muita instabilidade sobre a utilização ou não do divórcio potestativo. Pelo seguinte, quando eu trabalho com a ideia de um divórcio impositivo, eu estou trabalhando com a desjudicialização e a desburocratização dos procedimentos de divórcio. Assim, bastaria que, pelo divórcio impositivo, um dos cônjuges comparecesse ao cartório de registro civil de pessoas naturais, requerendo aí que o casamento fosse dissolvido e que fosse decretado o divórcio. Isso gerou uma série de polêmicas, tá? Porque justamente por ser unilateral, né? Mas por outro lado, vem recebendo uma série de elogios. Depois eu deixei para vocês aí um artigo que foi publicado no site do IBDFAN, de autoria do professor Rodrigo Toscano. Dei uma olhadinha depois na fundamentação que ele utiliza, tá? Sobre o divórcio impositivo, porque é muito interessante. Então, a gente ainda não está muito familiarizado com esse divórcio, com essa modalidade de divórcio, né? Vamos dizer assim. Aqui para nós é uma coisa muito nova, apesar de já ter sido feito em Pernambuco, tá bom? Bom, o divórcio, então, assim como, além, né, do divórcio impositivo, para além dele, tanto o divórcio quanto a separação judicial pode ser requerida por um ou ambos os cônjuges. E mesmo que o outro não concorde, vai sim ser decretado o divórcio. E a gente se depara, às vezes, principalmente na vida profissional, com muitos clientes questionando a culpa do outro no processo de divórcio. Porque, claro, quando a gente trabalha com divórcio, a gente está lidando com sentimento, né? Com muita subjetividade, vamos dizer assim. Então, muita gente busca culpar o outro pelo fim da sociedade conjugal. Acontece que a gente não trabalha mais com a ideia de culpa. Esse tipo de discussão, ele já foi superado, inclusive pela jurisprudência, tá? Então, é interessante porque como as pessoas elas vão à procura de um advogado para realizar o processo de divórcio com muita mágoa, a gente vai se deparar com clientes que vão alegar, olha, eu não gostaria que ele tivesse direito à partilha de bens ou a, sei lá, a guarda dos filhos, etc, porque ele é o cônjuge adúltero. Acontece que nem o adultério encontra tipificação mais no Código Penal, né? Então a gente superou aí as discussões de culpa que existiam, tá? Na jurisprudência, na doutrina, na própria legislação. Mas apesar disso, a gente ainda vai trabalhar com discussões que se referem ao cônjuge considerado culpado, vamos dizer assim, num relacionamento ou pelo menos com a impossibilidade de vida em comum. Tá? E a prova disso está lá nos artigos 1572 e 1573. Mas coloquem na cabeça de vocês. A gente superou a discussão de culpa, tá? Artigo 1572. Qualquer um dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, divórcio também, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. E é claro, pessoal, que
deveres do casamento, eu não estou trabalhando com objetivamente a discussão de culpa, tá? Fato é que existem os deveres decorrentes do casamento. Se você abrir o Código Civil, por exemplo, a coabitação é um desses deveres, apesar de muitos casais não residirem sob o mesmo teto. O Código Civil prevê, inclusive, que a fidelidade é um dos deveres decorrentes do matrimônio. Mas a gente sabe que muitas pessoas optam pelos relacionamentos abertos, ou não, ou isso pode ser utilizado também como um motivo para esse divórcio. Eu vou abrir mão aí da leitura dos incisos, dos parágrafos desse artigo e vou passar direto para o 1573, cuja redação é a seguinte: podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de alguns dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo, condenação por crime infamante ou conduta desonrosa. Meio problemático esse inciso, né? Até pela subjetividade dele. Mas enfim, ele ainda consta no nosso Código Civil. E aí, ainda trabalhando com essa questão de culpa, com essa impossibilidade de se discutir culpa, eu trago para vocês o artigo 1578 do Código Civil, até porque uma das discussões quando a gente trabalha com o fim de um casamento é o nome de casado. A gente sabe que, principalmente algumas décadas atrás, tornou-se uma tradição incluir o nome do marido, né, em relação às mulheres, quando do casamento. Várias pessoas me perguntam se o marido pode incluir o nome da esposa e não tem nenhuma vedação em relação a isso, tá? Mas ficou uma coisa muito tradicional que a mulher incluísse o sobrenome do marido, até pela questão, pelo próprio aspecto da sociedade em que a gente viveu, que era uma sociedade patriarcal, né? Em que algumas décadas atrás a mulher ela não tinha direito nenhum, ela não tinha nem capacidade. Mas enfim, a gente já superou essa questão e o nome, a manutenção do nome de casado, foi recepcionado aí pelos artigos 11 a 21 do nosso Código Civil como um dos direitos da personalidade. Então, por mais que a gente se depare com, às vezes, a objeção de um dos cônjuges ou a inconformidade da parte deles de que o outro mantenha o nome de casado quando da dissolução da sociedade conjugal, isso não procede. Bom, para a gente conferir sobre a discussão do nome no fim da sociedade conjugal, abram o código de vocês, por favor, no artigo 1578 do Código Civil. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar evidente prejuízo para sua identificação, manifesta distinção entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida ou dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento ao direito de utilizar o sobrenome do outro. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Pessoal, por mais que exista essa expressão do direito de utilizar o nome do outro, como eu falei com vocês, nós temos lá nos artigos 11 a 21 do Código Civil a menção aos direitos da personalidade. E nome é um direito da personalidade. E como eu acabei de falar com vocês, nós já superamos as discussões de culpa que haviam no nosso ordenamento e haviam na prática também. Eu posso citar para vocês uma série de pessoas famosas, de personalidades que ficaram conhecidas pelo sobrenome do marido e que mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, elas mantiveram o uso desse nome. Por exemplo, Zilu Camargo, a própria Luísa Brunet e também a Andréia Nóbrega, que é a ex-esposa do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. E aí, eu até trouxe para vocês a ementa de um julgado, depois dei uma olhada no voto, tá, da relatora, de uma apelação do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. A relatora foi a desembargadora Vanessa Verdolin e ela escreve o seguinte, que
a manutenção do nome de casado é uma faculdade de quem adotou aquele nome. E é descabida, atualmente, a discussão de culpa pela dissolução da sociedade conjugal. Justamente porque a gente está tratando aí de um direito da personalidade, ok? Agora, é importante que vocês saibam que, de acordo com o artigo 1579, o fato de um casal se divorciar, a dissolução da sociedade conjugal, não altera os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos comuns, porque como a gente brinca nas nossas aulas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Relação paterno-filial é uma coisa, relação marital é outra. Então, independentemente do estado civil dos pais, o divórcio, inclusive o relacionamento posterior deles, não vai alterar os deveres dos pais em relação aos filhos, ok? Muito bem. E aí, eu deixo para vocês apenas uma última consideração, que é em relação à partilha de bens prevista lá no artigo 1581. Olha que interessante. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. A gente às vezes se depara com várias pessoas falando que não se divorciam porque não querem decidir sobre a partilha de bens, né? E isso, gente, não é uma desculpa, não. Porque ainda que as pessoas elas não entrem num consenso ou elas entrem decidindo dispor sobre os bens em momento futuro, elas podem optar por se divorciar agora e depois requerer apenas a partilha desses bens, ok? E aí eu vou fazer algumas observações sobre o 1581. A partir do momento em que for decretada aí a dissolução da sociedade conjugal, os bens que forem adquiridos posteriormente, por óbvio, não vão entrar na comunhão. O que exceder a meação quando da partilha, haverá a incidência do ITCD, ok? Que é o imposto estadual que a gente já conversou um pouquinho. E caso as pessoas se divorciem sem realizar partilha de bens e optem por contrair novo matrimônio em momento posterior, vai incidir aí a chamada causa suspensiva. Bom, aqui eu encerro as nossas conversas sobre dissolução da sociedade conjugal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar um comentário aqui ou me mandar aí no WhatsApp ou no e-mail, tá bom? Um abraço para vocês.